Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos dê condições de sermos compreendidos por todos que cá estão. Hoje nós vamos falar de um assunto que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5º, que trata dos bem-aventurados os aflitos. E este capítulo, ele é muito importante no Evangelho, porque ele é o mais longo de tudo aquilo que Kardec coloca. Porque acredito eu que nós estamos aqui na Terra procurando às vezes a consolação. Aquilo que nos traga um sentimento do porquê que estamos passando determinadas coisas, as dificuldades que a vida está nos oferecendo. E Kardec coloca logo no segundo item a justiça das aflições. Do que trata essa justiça das aflições? Ele coloca assim: bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Isso está em Mateus capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Então, essa frase que é tirada do Sermão da Montanha, que Jesus nos trouxe, esse texto, segundo Carlos Santos Pastorino, ele fala o seguinte, que se perdessem todas as coisas religiosas, mas se mantivesse trechos do Sermão da Montanha, do poema das bem-aventuranças, não se perderia nada do cristianismo, porque ele é a essência, ele é o que é de mais importante naquilo que Jesus veio trazer para a gente. E em Lucas, no capítulo 6, versículo 24, ele diz o seguinte: mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Então ele está colocando aqui uma questão bastante importante, de que aqueles que estão se divertindo hoje, amanhã poderão estar passando dificuldades. E olhando para o salão vazio, eu acredito que tem muita gente se divertindo hoje, né? E como eu estava agora há pouco com o Leandro, 3 dias de festa e uma vida inteira de arrependimento, muitas vezes, né? Por conta disso. Mas cada um é cada um está no seu momento evolutivo e a gente tem que respeitar. Mas a gente fica triste, né? Que nós temos uma oportunidade ímpar de sair desse mundo de expiações e provas de uma situação muito melhor. Mas nós escolhemos coisas que nos trazem ainda muitas dificuldades. Então Kardec, nesse item 3, ele trata dessa justiça das aflições. E ele escreve o seguinte, isso é importante a gente pensar: somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza no futuro, isso seria uma mentira, um contrassenso. Então o que Kardec está colocando aqui é exatamente isso. Essa noção de que existe alguma coisa além dessa vida física. Existe, e isso daqui faz todo sentido quando nós procuramos buscar aquilo que Jesus nos traz. Então, o que é o bem-aventurado? Quando Jesus traz essa palavra, ele está dizendo o seguinte: bem-aventurado é feliz. E aí a gente se pergunta: feliz é o que chora? Feliz é o que passa fome? Feliz é o que está passando dificuldades? Por que isso traz uma certa felicidade? Tem uma historinha aqui no meio que a gente vai entender exatamente o sentido dessa palavra feliz. E o que é aflito? Bem-aventurados os aflitos. Aflito é aquele que está com angústia, que está preocupado, torturado, agoniado e inquieto.
Então, quando a gente procura a raiz do sentido da palavra aflito, significa que é a pessoa que está preocupada com alguma coisa. Tem algo que está incomodando. Então, aflito é alguém que tem noção de que existe alguma coisa que não está bem. E que precisa ser olhado, precisa ser investigado, precisa ser cuidado para que a gente encontre uma solução para o problema. Ou seja, você está preocupado com uma situação, você fica inquieto, você não para quieto. Então, aflito é aquele que está buscando uma solução, buscando algo para resolver o seu problema. Então, se a gente juntar essas palavras, a gente pode ver que bem-aventurados os aflitos significa mais ou menos: feliz é aquele que sabe que está com uma dificuldade, com um problema, está buscando um meio, uma forma de resolvê-lo, de sair daquela condição, de sair daquela situação. Então é muito importante a gente pensar que tudo que Jesus disse, deixou para a gente, ela tem um sentido muito mais amplo do que aquelas simples palavras que lá estão. Existe um contexto ali, existe uma história, existe uma forma da gente interpretar aquilo que vai nos trazer um sentimento da vida que pode ser muito melhor do que ela é hoje em dia. Então, Kardec, ele tem, nesse item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, na Justiça das Aflições, ele tem alguns questionamentos. E eu vou citar aqui todos os questionamentos que Kardec traz, porque é um texto bastante curto. Então, eu vou por partes, que ele diz assim: mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Dizem alguns, para se ter maior mérito. Então a pergunta é: nós precisamos sofrer para ser feliz? E a resposta é não. Não precisamos sofrer. Mas como que é isso? Questão 133 do Livro dos Espíritos é muito elucidativa quanto a essa situação. A 133 é a continuação da 132, quando Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação. Por que a gente vem para a Terra? E os Espíritos respondem: Deus impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los evoluir, crescer. Então essa é a proposta. Mas aí tem a questão 133. Tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Ou seja, aquele espírito que sempre procurou fazer o que é certo, sempre fez as escolhas do que é justo e perfeito. Ele tem que passar mesmo assim pelas dificuldades? Um exemplo de um espírito que, segundo Emmanuel, fez esse trajeto, que sempre fez as escolhas melhores, foi Jesus. Isso está no livro A Caminho da Luz. Então ele faz essa colocação, que é bem interessante. Olha o que a resposta que tem na resposta dos Espíritos. Todos são criados simples e ignorantes. Ou seja, todos nós, Espíritos, fomos criados sem conhecimento, sem sabedoria, sem experiência. E se instruem nas lutas e tribulações da vida. Ou seja, são nas dificuldades que a gente vai angariar condições, experiências para superar essas dificuldades. Então essa é a questão mais importante. Os espíritos aqui vêm para aprender. Vão passar por dificuldades? Vão, porque nós precisamos desenvolver o nosso conhecimento, a nossa sabedoria, a nossa moralidade. Esse é o nosso propósito. E isso vem sem dor? Não. A dor sempre vai fazer parte da vida. Porque para crescer, dói. Sempre que a gente procura crescer, subir um patamar a mais na nossa vida, dói. Quem faz musculação sabe muito bem disso. Se você quiser fazer algo melhor, não é isso? Dói. Dói. E não estou falando só da questão física, falo da questão espiritual. Toda vez que você quer mudar de vida, de patamar, sair de um patamar mais baixo para ir para um patamar mais elevado,
O que tem de gente contra, você é bobo. Vamos se divertir, vamos fazer isso. Para que você vai fazer isso? Não é assim? O que tem de gente brigando contra a gente, para a gente crescer, então é muito mais fácil permanecer no patamar que a gente está do que a gente evoluir. Então isso é interessante. A resposta dos espíritos mostra isso. A dor faz parte. Agora, sofrer significa o quê? Que você não está aceitando aquela dor. Quando você sofre é porque você não aceita aquela dor. Por isso que a gente sofre. Quando a gente aceita que nós temos que passar por aquela dor, nós deixamos de sofrer. Mas nem por isso deixamos de crescer, de evoluir. Então tem uma frase que eu gosto bastante, que diz assim: mar calmo não faz bom marinheiro. Nós precisamos de vez em quando, de uma tempestade na vida para que as coisas possam ser vistas de outra forma, né? Para que a gente possa acordar, enxergar a vida com outros olhos, de outro jeito. Então eles falam assim: Deus, que é justo, não podia fazer felizes uns sem fadigas e trabalhos. Ou seja, Deus não vai dar de bandeja a felicidade. É um trabalho que nós vamos precisar executar individualmente. E ele fala o seguinte: consequentemente, sem mérito. Então, para ter mérito, você tem que trabalhar, você vai sentir dor, mas se você souber passar por essa dor, você vai evoluir, vai melhorar. Então, nós não precisamos sofrer para ser feliz, mas a gente precisa passar, infelizmente, pela dor, para que a gente possa alcançar os nossos objetivos. Então, quando a gente fala desse capítulo, Bem-aventurados os aflitos, que é o capítulo mais longo, ele tem uma lógica. Nós usamos, inclusive, a frase, né? É comum, né, Joyce, a gente falar. A gente vem na doutrina espírita, para o centro espírita, por duas razões. Ou pelo amor, ou pela dor. Não é assim? Então nós viemos buscar uma consolação, nós viemos buscar algo porque nós estamos aflitos. Então a justiça das aflições, ela está exatamente nesse ponto, que ela vai nos mostrar que nada na nossa vida é injusto. Aí Kardec não se deu por satisfeito na questão 133. Tá, a gente tem que passar pelas dores, mas ele pergunta assim: mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta dos sofrimentos na vida corporal? Então, de que adianta? E olha só o que os espíritos respondem: chegam mais depressa ao fim. Vamos pensar o seguinte: um aluno na escola que faz todas as lições, que participa de todos os eventos da escola, que procura estudar e fazer as provas, ele está sofrendo? Está sentindo dor? Dor está. Sofrendo? Talvez não. Ele vai sair da escola mais fácil que os outros? Vai. É exatamente isso. Essa é a vida que nós temos. Então a resposta dos espíritos é exatamente essa. Você quer se tornar um espírito de luz? Trabalhe para isso. E você vai conseguir. Né? Sinta a dor, mas não sofra por isso. Aí você vai conquistar exatamente aquilo que você precisa e vai seguir adiante. E eu escuto, eu acho que eu já falei isso daqui outras vezes, mas vou repetir. Eu escuto com frequência pessoas dizendo assim: quando eu me tornar um espírito de luz, eu já tenho um caderninho com os nomes de quem eu vou eletrocutar. Então, se você tem esse caderninho, jogue fora, porque isso não vai te ajudar a chegar lá. Isso significa atraso. Você não vai passar de onde você está. Então, joga fora o caderninho, porque a gente precisa passar pelas dificuldades. A gente precisa das pessoas difíceis. A gente precisa das situações complicadas. A gente precisa de tudo isso.
porque senão não há crescimento. A vida tem dificuldades, mas as dificuldades nos fazem crescer, quando a gente aceita exatamente tudo isso. Mas aí, olha só a frase de Kardec. Mas então pergunta-se, por que sofrem uns mais que os outros? E aí eu trouxe uma historinha, que não é uma história, é um fato real, que eu acho que é uma das formas mais bacanas da gente ilustrar determinadas formas de aprender, de conhecer, está no livro Missionários da Luz, onde André Luiz vai visitar o departamento de reencarnação e ele conhece algumas pessoas. E aqui eu trouxe o caso do Silvério. Silvério, um rapaz que trabalhou durante 15 anos no nosso lar com a intenção de voltar à carne. Ele tinha que reencarnar. E ele estava bastante aflito. Ele conversa com o André Luiz e Manassés. Manassés é o responsável ali pelo departamento. E ele está apreensivo, porque ele está com medo de reencarnar e de cometer os mesmos erros. E o Manassés fala, fica tranquilo que você vai conseguir. E ele fala uma coisa importante para o Silvério. Não se preocupe, você terá pessoas que estarão torcendo por você, estarão cuidando de você aqui. Então vá confiando que você vai vencer. E o Manassés ainda fala, e eu fiquei muito feliz que no projeto da sua reencarnação você aceitou a proposta dos seus mentores espirituais. E qual era a proposta? O Silvério reencarnaria com um defeito na perna. E aí ele coloca o seguinte, o defeito da perna vai me ajudar a vencer a vaidade que eu carrego no coração e na alma. Não vai deixar que eu caia novamente nos erros. Então, por que uns sofrem mais que os outros? Porque eles tiveram coragem de aceitar dificuldades um pouco maiores para que possam superar as dores e as dificuldades que carregam na alma e no coração. Então, por que uns sofrem mais? Porque tem condição. Porque Deus dá o frio conforme o cobertor. Deus não coloca sobre os nossos ombros mais do que aquilo que a gente pode suportar. E isso é importante a gente pensar. Não é uma característica de, ele está cuidando de para uns ele dá tanto, para outros ele não dá nada. Para outros ele só dá dificuldades. Não, é porque a gente tem condições de superar. E muitas vezes nós escolhemos essa condição justamente para que a gente pudesse ter mais mérito quando a gente desencarnar, porque eu venci aquilo lá, eu venci aquela dificuldade, eu aceitei, eu entendi aquilo como uma proposta amorosa de Deus para o meu crescimento, e aí eu sigo em frente na minha jornada. E aí vem outra pergunta, que Kardec, aqui são várias perguntas que Kardec faz. Por que nascem uns na miséria e outros na opulência? Sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições. E aqui eu vou trazer outra história, dessa vez do livro Memórias de um Suicida. É a história de um homem chamado Mário Sobral. Mário Sobral, ele era um homem rico em Portugal, dono de uma importadora de vinhos, e ele fornecia vinhos para a Europa. Bastante rico, estudioso, porque ele tinha feito a Universidade de Coimbra na época, então ele tinha muito conhecimento. Porém, ele tinha uma amante. E o dia que a amante disse para ele que eu iria deixá-lo, o que ele fez? Ele não se conformou e estrangulou ela até a morte. Ela morreu, desencarnou, ele ficou desesperado com aquela situação, pegou uma corda, jogou no caibro da casa onde ele morava e se enforcou, se suicidou. No plano espiritual foi acolhido pela Legião dos Servos de Maria, e nessa legião, lá no hospital, ele recebeu todo o tratamento, todo o cuidado, mas ele tinha uma angústia, ele tinha uma aflição. E essa aflição era por conta da justiça que estava cutucando a sua consciência. Ele não se recuperou de ter assassinado aquela mulher,
e de ter cometido o próprio suicídio. E ele implorou uma nova reencarnação, e nessa reencarnação ele pede de forma que ele venha para resgatar, saudar o seu débito, e principalmente para que ele pudesse esquecer as dores morais pelas quais ele estava passando. Reencarna no Brasil, filho de uma prostituta, que não tendo como cuidar dele no lugar de trabalho dela, ela leva para uma lavadeira na favela do Rio de Janeiro e deixa ele lá para essa mulher cuidar. E todo mês ela dava uma contribuição para ajudar na criação da criança. Porém, depois de um tempo, ela abandona o filho e esse menino começa então a morar com essa lavadeira lá na favela do Rio de Janeiro. Ele nasce preto, pobre, morador na favela, sem as duas mãos, ele reencarna sem as duas mãos e analfabeto. E ele fica com esse analfabetismo pela sua vida toda. A mulher que o acolhe, a lavadeira, é justamente a mulher que ele tinha assassinado na vida passada. Então essa história é para mostrar exatamente por que uns nascem na miséria e outros nascem na opulência. Ele teve a opulência, teve a condição material favorável, não soube aproveitar. O que acontece? Ele reencarna sem nada, para dar valor àquilo que ele tinha e não soube aproveitar. Então ele joga exatamente por isso. Por que a gente nasce nessas condições? É porque a gente não sabe lidar com isso. Então a gente precisa aprender. E a gente só dá valor às coisas quando a gente perde. Não é assim que funciona? A gente só se lembra de uma pessoa quando ela desencarna. A gente só se lembra de alguma coisa quando a gente fica sem. Então isso é importante a gente refletir. E para a gente entender que, inclusive, o Velho Testamento também tem alguma coisa nesse sentido, olha só. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 7. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Interessante, né? Ou seja, faz parte da lei exatamente isso. Se a gente não souber aproveitar os recursos à nossa disposição, nós pagaremos o preço exatamente dessa situação. E interessante nesse texto de Kardec é exatamente isso. Ele faz pergunta do começo ao fim. E olha a pergunta que ele faz agora. Por que uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir? Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. Quando eu li isso daqui, eu falei, meu Deus, o que eu posso trazer, de um exemplo que faça sentido para a gente poder entender? E eu assistindo, eu gosto muito de assistir palestras no YouTube, e eu me deparei com a Maíse Braga, que é de Brasília. É uma palestrante fantástica, vale a pena quem quiser depois assistir, procurar. E a Maíse, ela conta uma história de um amigo dela, o Maurício. E ela fala uma coisa muito curiosa. O Maurício, um homem trabalhador, educado, gentil, é uma pessoa de boa índole, mas estava desempregado, estava passando por dificuldades e necessidades. Ao passo que o vizinho dele, uma pessoa intragável, difícil, complicada, tinha casa, tinha carro, tinha trabalho, tinha dinheiro sobrando. E ele não entendia o porquê daquilo, Por que parece que tem gente que tem tanto e tudo parece as mil maravilhas e ele vive nessa dificuldade? E esse Maurício, ele foi até o Chico Xavier. E ele justamente questionou o Chico a respeito disso. Falou, Chico, eu procuro ser uma pessoa boa, mas estou passando por tanta dificuldade.
E o meu vizinho, não estou reclamando, mas o meu vizinho, que é uma pessoa horrível, tem tudo. Por que isso acontece? O Chico não respondeu nada. Levantou, abraçou ele e disse o seguinte para ele, para a gente prestar bastante atenção. Ele disse assim: o seu vizinho, ele ainda está plantando. Que bom que nós já estamos colhendo. Vocês entenderam? É a justiça se manifestando. Esse que está no bem bom, que a gente acha que é o bem bom, amanhã ou depois, infelizmente, ele vai passar por dificuldades, porque ele não soube aproveitar. E olha só o que Kardec coloca: a fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. O que ele está dizendo aqui? Nós olhamos para as pessoas que estão à nossa volta um olhar muito superficial. Nós não sabemos o que vai no coração de quem quer que seja. Nós não sabemos a experiência que essas pessoas tiveram nessa vida e na vida passada. Então, às vezes, a gente olha para as pessoas, acredita que tudo está dando certo, porque simplesmente ela nasceu de bumbum virado para a lua. É assim que a gente fala, não é verdade? Mas a gente não sabe o que essa pessoa lutou até hoje para conquistar o que conquistou. A gente não sabe lá do passado. Então a gente julga a vida do outro sem ter condições de fazê-lo. Porque a gente sempre está olhando para fora. E a gente se esquece de olhar para o mais importante, que é para dentro. O que eu tenho que fazer? Onde que eu tenho que melhorar? O que eu tenho que mudar? O que eu preciso fazer para sair da condição que eu estou? Então é buscar nessa aflição, nessa inquietação, algo que me ajude a superar essas dificuldades. E aí tem uma historinha, gente, essa história eu ouvi lá por volta dos anos 1990, alguma coisa, quando eu comecei no espiritismo lá em Tucuruí, no Pará, e eu ouvi essa história, mas ela nunca saiu da minha cabeça. Até esses dias eu fui pesquisar na internet, nós temos a bênção da internet hoje, e localizei essa história de novo. Mas é uma história tão bacana, chamada O Plantador de Batatas. Se alguém conhece, eu vou contar do meu jeito. Tinha um homem trabalhando na sua plantação, o sol a pino, aquele calor, devia ser Araçatuba, aquele calor insuportável, e ele lá trabalhando na sua roça, arrumando as suas batatas, trabalhando nas suas batatas. E ele para, todo suado, enxuga o suor da testa e começa a pensar: meu Deus, que vida difícil e sofrida que eu tenho. Sofrendo as consequências aqui desse lugar, das intempéries, do clima, desse sol, eu não sei se vai chover, se não vai chover, essa incerteza, e a gente trabalhando aqui, aí seleciona os nossos alimentos, leva para vender, e lá no mercado as pessoas ainda selecionam de novo para que uma dona de casa que vá comprar não saiba o trabalho que deu para produzir exatamente aquilo. Que vida sofrida, que vida difícil que eu tenho, eu estou muito cansado dessa vida. E ele parado ali olhando para o tempo, para o espaço, ele vê a estrada do lado e um ônibus passando, aqueles ônibus grandão, luxuoso, bonito, e ele olha e fala assim: feliz é aquele motorista do ônibus. Aquele motorista do ônibus, ele fica trabalhando sentado, vendo paisagens, no ar-condicionado, tranquilo, sem essas preocupações. E no mesmo instante que ele está pensando nisso, o motorista no ônibus está falando: meu Deus, que vida sofrida que eu tenho. Eu não paro em lugar nenhum. Eu fico viajando de lá para cá, de cá para lá, nem vejo meus filhos crescerem. Ai, se eu estragar o carro, eu perco o meu emprego.
Que vida difícil, complicada que eu carrego, porque eu tenho que lidar com passageiros, às vezes, insuportáveis, pessoas difíceis. Que vida difícil que eu tenho. E ele dirigindo, olhando a estrada, pensando nisso, passa um carro, um Corolla, né, ultrapassando ele fala, vida boa daquele empresário que está passando ali. Porque ele pode ir onde ele quiser, tem dinheiro para fazer o que quiser, pode viajar, passear, e eu estou aqui preso nessa condição. Nesse mesmo instante, o motorista do Corolla, que está dirigindo, fala, meu Deus, que vida miserável essa minha. Apesar de ser empresário, eu passo trabalhando 14 horas por dia. A minha família só fica pedindo coisas o tempo todo. Os empregados pedindo também. As filiais ficam requisitando que eu esteja lá em tal hora. Eu não tenho sossego na minha vida. Tudo para dar uma vida melhor para os outros. Mas minha vida é muito difícil, é muito complicada. E nesse momento ele olha para o céu. Está passando um avião. Vida boa daquele piloto. Aquele piloto sim tem uma vida boa, porque ele está num lugar fora do chão, no ar, no céu, indo para cidades muito bonitas, né? Porque normalmente os aeroportos são bonitos, viajando sempre. Aonde ele chega, ele é muito bem tratado, é uma pessoa que nos aeroportos ele é cuidado com muito carinho, com muita atenção. Vida boa do piloto. E o piloto está lá em cima, pensando, que vida miserável essa vida. Não paro em casa, eu tenho que saber tudo o que significa esse painel, tenho que ficar estudando, fico à mercê de mecânicos que eu não sei se estão trabalhando direito, eu não paro sequer numa cidade com tempo suficiente para conhecer a cidade, fico correndo de um lado para o outro e tenho estresse, porque isso daqui eu estou lidando com vidas humanas. Que vida difícil e terrível que eu tenho. E aí ele está lá no céu, ele olha para baixo e vê um pequeno pontinho na terra. Ele fala, vida boa daquele homem que está ali na agricultura, trabalhando a terra, produzindo alimentos cada dia. E aí? Qual é a vida boa? Então a gente precisa refletir a respeito disso. A gente aponta, acha que a vida do outro é melhor, a vida disso, e a gente se esquece de olhar para quem é mais importante, para nós mesmos. E a gente precisa entender uma frase que diz assim, que nós precisamos florescer onde Deus nos plantou. Aí está a justiça da vocação. Nós precisamos crescer onde nós estamos, porque Deus jamais erra endereço. Ele colocou exatamente onde nós precisávamos estar. E aí Kardec finaliza, dizendo, entretanto, desde que se admita a existência de Deus, ninguém pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça e toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente nem com parcialidade. Então, Deus, Ele estabeleceu as suas leis. A sua lei de causa e efeito, sua lei de ação e reação. Significa dizer, Ele estabeleceu essas leis e nós estamos aqui trabalhando para cumpri-las, de alguma forma, trabalhando nesse sentido. E o que significa exatamente isso? Significa que, se nós entendemos que Deus é perfeito, que suas leis são justas, que elas são equânimes, nós precisamos aceitar e fazer o nosso melhor diante de tudo isso. E aí, Kardec finaliza mais ou menos assim. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois Deus é justo, há de ser justa esta causa. E aqui eu vou trazer outra história. Vocês viram que hoje eu estou contador de história, né? Essa história também está no livro Missionários da Luz.
mesmo lugar onde o André Luiz estava com Manassés, porque o Manassés e o André Luiz estão vendo vários casos de reencarnação. Então teve o caso do Silvério, tem o caso de uma moça, que a moça chega com o projeto da sua reencarnação, e ela chega com esse projeto e fala: ô Manassés, eu quero que você mude aqui, eu quero que você coloque um defeito na minha tireoide, porque eu não quero nascer bonita. Porque eu já caí muito por causa disso. Então ela fala isso, e ela pede exatamente isso. Interessante. Mas há justiça nesse sentido. E aí tem a história da Anacleta. Não sei onde o André Luiz tira esses nomes, né? Mas o nome da mulher é Anacleta. A Anacleta, uma senhora que veio buscar o projeto reencarnatório dela, que ela estava inclusive satisfeita com o projeto que ela fez, e um projeto também dos 4 filhos. Quem são os 4 filhos? Os 4 filhos hoje estão nas trevas. Há 35 anos estão nas trevas, numa situação bem degradante, bem difícil. E o Manassés fala: essa mulher é uma heroína, porque ela vai reencarnar para resgatar esses 4 filhos. E aí a Anacleta fala: olha, não é bem assim. A mãe que não cumpriu os seus deveres, ela tem que voltar e restabelecer essa situação. Então, na hora que ela sai, aí o Manassés conta a história dela. Ela, na vida passada, tinha sido uma mulher rica, casada com um homem rico e teve 4 filhos. E como que ela tratou os filhos? De tal forma que eles eram os pequenos reizinhos do lar. Ela tratava com muito mimo, com muita atenção, não deixava eles passar dificuldade, não deixava nada acontecer de ruim com eles. O que aconteceu? Cresceram, não se tornaram pessoas boas. Partiram para o mundo do crime e nisso desencarnaram em condições espirituais terríveis, difíceis e muito cedo. E aí o que aconteceu? Eles ficaram 35 anos nessas trevas e ela ia resgatá-los. E como seria a reencarnação? Ela reencarnaria com o mesmo marido de outras épocas, porém o marido iria desencarnar cedo, porque ele não precisava mais passar por aquela situação, só ela. Ele desencarnou mais cedo por causa disso. E ela ia ficar com as 4 crianças. Porém, o mais difícil para a gente entender, dessas 4 crianças, 2 seriam deficientes físicos. Um seria deficiente mental. E a menina, que é a única menina da história, ela teria também alguns problemas, mas seria a única que iria ajudar a mãe. Então, todas as dificuldades que a gente passa na nossa vida, ela tem uma reação mais à frente. Então a gente precisa aprender a lidar com essas dificuldades. Porque se a gente não souber lidar, nós vamos acrescentar dificuldades no nosso projeto reencarnatório. Então, é justo que isso aconteça. A mãe desviou os filhos. Quem que tem que reconduzi-los? A própria mãe. Por isso que o pai saiu da parada logo no começo. Porque é ela que precisava reencaminhar essas crianças nesse sentido. Então Kardec ele termina o texto dele dizendo: isso, o de que cada um deve bem compenetrar-se. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa e hoje, julgando suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa, por meio do Espiritismo, isto é, pela voz dos Espíritos. Por que eu trouxe as histórias? Porque são as vozes dos Espíritos trazendo fatos que demonstram exatamente aquilo que Kardec está nos trazendo. Fatos reais de vidas que nos mostram a dificuldade que a gente vai ter quando a gente não souber aproveitar as oportunidades.
Então isso é importante a gente pensar. E para a gente refletir a respeito disso, eu deixo uma frase de Platão, que diz assim: o homem inteligente aprende com seus próprios sofrimentos. O homem sábio aprende com os sofrimentos alheios. Que a gente reflita e que Deus nos abençoe a todos. Muita paz.